No Supremo Tribunal Federal vai ser retomado hoje o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais em relação aos conteúdos veiculados na internet. Janaína Camilo. As últimas 2 sessões do STF foram reservadas para as chamadas sustentações orais de advogados e especialistas. O ministro Dias Toffoli, relator de um dos processos, chegou a iniciar o voto, mas não concluiu. No entanto, sinalizou que defende mudanças nas regras do que é publicado na internet. Aquilo que dá like nas redes sociais não é a verdade. Não são as boas ações. O que dá like, impulsionamento e que dá mais marketing, mais publicidade e mais ganho, e ao fim e ao cabo é de business, é de dinheiro que se trata. Ao todo, o Supremo está julgando 4 processos que tratam sobre a regulamentação das redes sociais. 2 deles são recursos das gigantes Google e Meta contra ações na justiça de usuários de redes sociais das empresas que tiveram dificuldades de remover das redes sociais perfis falsos e conteúdos ofensivos e pedem que as Big Techs sejam responsabilizadas. Nos 2 casos, o que está em jogo é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que só permite a retirada de conteúdo da web considerado prejudicial ou a responsabilização das plataformas ou sites mediante autorização judicial. Outras 2 ações discutem se é válida uma decisão judicial suspender aplicativos de conversas como o WhatsApp, caso a empresa se negue a fornecer mensagens privadas dos usuários. Google e Meta alegam que a regulamentação das redes sociais fere o direito à liberdade de expressão e que seria complexo adotar um regime amplo e restrito de fiscalização prévia de conteúdos. Em entrevista à Jovem Pan News, o advogado Luiz Augusto, especialista em direito cibernético, disse que eventuais mudanças no Marco Civil da Internet obrigarão as plataformas a também mudar internamente e dar mais atenção ao usuário. Se nós tivermos uma mudança, eles teriam que, diante de uma notificação, quando o conteúdo for manifestamente ilegal, agir. Vale dizer, eles teriam que dar mais atenção ao usuário e ao conteúdo. Isso faz com que a plataforma mude muito internamente. A regulamentação das redes sociais é tratada também no chamado PL das Fake News, travado na Câmara dos Deputados. Ao abrir o julgamento, o presidente do STF disse que o tema só entrou na pauta após o Judiciário esperar, por tempo razoável, o Legislativo definir novas regras para a responsabilização das plataformas, o que não aconteceu. Barroso disse que pretende finalizar o julgamento ainda neste ano. Vamos ouvir então a Deise Ciocari chegando nesta manhã de quarta-feira. Deise, bom dia para você, bom meio de semana para nós. Vamos voltar a falar então desse julgamento que deve ser retomado hoje, das ações que discutem o foco, pelo menos, da discussão, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelece que as plataformas de redes sociais precisam ser notificadas pela Justiça para que haja a exclusão de determinado conteúdo. E, segundo muitos analistas, o STF caminha para modular uma decisão, não mudar, talvez, completamente a legislação, mas estabelecer alguns casos que sejam muito evidentes de desinformação, de racismo, de violência, para permitir que essas plataformas ajam sem serem provocadas pela Justiça. Acredita que vai ser assim, que vai caminhar esse julgamento ou não? Lívia, eu acredito que pode até haver uma intenção do STF que o julgamento seja encaminhado nesse sentido, mas é um grande desafio criar regulações que limitem os abusos sem atingir a liberdade de expressão numa discussão tão rápida. E como a própria matéria do Jornal da Manhã mostrou, a gente tem o problema também das fake news, que não são as fake news não estão nem definidas na Constituição. Então, eu acredito que o debate ele deveria ser muito mais amplo do que está sendo oferecido agora. É óbvio que existe uma boa vontade do STF em detrimento do Congresso Nacional, que não conseguiu pautar esse debate, mas eu acho que ele deve ser muito mais extenso e muito mais longo, e tendo em vista que é necessário, sim, que haja uma regulação, que ela seja eficaz contra os abusos, mas que ela não atinja e não sufoque a liberdade de expressão.